O secretário de Cooperação Internacional da República, Vladimir Aras, anunciou que o Ministério Público vai negociar a transferência de uma ação penal que tem contra ele. Ele não pode mais sair do Brasil porque ele está em cana, está na lista da Interpol, né? Obrigado, André, na Interpol. Na Espanha, ele é acusado de articular um esquema de desvio de recursos, né, da seleção brasileira. A justiça espanhola expediu ordem de busca e captura do Teixeira. Mas onde é que ele está? No Brasil. Não é bacana ou não? Né? E eu trouxe aqui um especialista sexta para explicar para nós por que o Brasil não permite extradição de brasileiros natos. Nós explicamos aqui com a presença de um convidado. Tá certo? Então agora nós temos 3 na lista. O Ricardo Teixeira, o Del Nero, que é o único Marco Polo do mundo que não pode viajar, porque o Marco Polo sempre viajou, mas esse não pode, vai em cana. E o outro é o deputado federal, ex-prefeito aqui de São Paulo, o Paulo Maluf, também está lá no listão da Interpol. Bom, nós perguntamos para você se você acha que depois de tanta violência atingindo a polícia do Rio de Janeiro, deveria ou não ocorrer uma intervenção federal, né? Nós vamos agora dar opinião como leigos. A Amália, ela mora no Rio. Ela disse que já passou a hora de acontecer uma intervenção federal na cidade dela. Os bandidos estão tomando conta da cidade. Samuel, que é de Goiás, alegou que está acompanhando todas as notícias, especialmente contra os policiais, e completa dizendo que os nossos políticos são corruptos. É a opinião dele, hein? Né? Agora, acabar com os policiais não está certo. Eles precisam de mais segurança. Rubens, que é aqui de São Paulo, ele falou que tem parentes que são policiais e que está chocado com o que está acontecendo. Na opinião deles, com certeza, deveria haver uma intervenção federal no Rio. O Israel, que é de Fortaleza, afirmou que a segurança do povo brasileiro está em risco e também dos policiais cariocas. Deve, sim, na opinião dele, ter uma intervenção federal. Essa é a opinião de nós que somos leigos. Agora vou perguntar a opinião de alguém que é um técnico e conhece bem isso, que é o coronel Zé Vicente, né, que gentilmente está aqui conosco. Ele é um especialista, consultor de segurança pública e vai conversar conosco agora. Coronel, boa noite, obrigado pela gentileza. Boa noite, obrigado, Zé. Bom, e aí, precisa intervenção federal no Rio de Janeiro ou não precisa intervenção federal? É necessária a participação federal, sim, Heródoto. Não a intervenção federal nomeando interventor no lugar do governador. Do pezão. Do pezão. Não é o caso. Mas, evidentemente, que a estrutura que o Estado tem hoje não consegue mais dar conta do grau de ameaça que a população está submetida. Pra você ter uma ideia, por dia são assassinadas 14 pessoas no Estado do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo são 10. Parece pequena a diferença, mas vamos lembrar que o Estado de São Paulo tem 2,5 vezes a população do Rio de Janeiro. O número de roubo de cargas por dia chega a 40, né? Aqui 19. Lembrando, a população muito maior. E nós tivemos ontem o 91º, 91 PMs assassinados de janeiro para cá. Vamos imaginar, Otto, se fosse o noticiário de morte de 91 professores, 91 médicos ou 91 jornalistas. Acabava o mundo no Rio de Janeiro. Mas policiais, parece que é do jogo. Não é bem assim. Isso é uma calamidade monumental. Há uma publicação no final de semana, na coluna do Jardim, segundo ele, há uma informação de que o Rio de Janeiro já recebeu 11 mil fuzis. Não a polícia, não o exército, os bandidos. 11 mil fuzis? 11 mil. O cálculo mais conservador é que lá tem 3 mil fuzis de guerra. 3 mil fuzis corresponde mais do que uma brigada de exército. 11 mil é todo um exército com 3 brigadas, Heródoto. Isso requer um volume de trabalho, de gente, de novas estratégias, que aqui funcionava antes, não funciona mais, é óbvio, para um novo momento da segurança do Rio de Janeiro. Se não for feito um trabalho muito eficiente, muito competente, e aí eu acho que deveria haver, inclusive, uma intervenção na Secretaria da Segurança. O secretário já jogou a toalha, disse num programa de televisão, domingo retrasado, que se ele soubesse que a coisa era tão grave assim, ele estaria se recolhendo para casa para torcer pela Não teria assumido. Mas ele foi capitão do BOP da PM do Rio, depois prestou concurso para delegado federal, ficou 8 anos sendo um assistente do Beltrame. E está surpreso? O próprio governador fala, não sabia que já estava todo efetivo e prestado. As lideranças do Rio, e essa é uma grande crítica que os cariocas fazem, Heródoto, as lideranças do Rio estão completamente a nocaute. Não estão dando a confiança necessária, e isso é importante numa hora de crise, lideranças sólidas,
E não existe. O governo federal precisa levar, portanto, autoridade para o Estado. Agora, o que seria levar autoridade? Seria, por exemplo, colocar o Exército lá na rua? O Exército, a Marinha, Ronaldo? Infelizmente, sim. Teria. Infelizmente. Tá. Como se fosse uma cidade que está em guerra civil? Mais ou menos isso, Heródoto. Porque hoje você tem um comprometimento da polícia, da segurança do Estado. Tem muitas áreas em que o próprio trânsito, o tráfego de veículos está sendo comprometido. Nós temos uma quantidade enorme de escolas com um problema de segurança, escolas que fecham. E quando uma sociedade começa a ter problemas travando alguma das suas principais funções como uma sociedade, você requer remédios diferentes. É como uma epidemia, Heródoto. Você toma os medicamentos para se manter saudável, mas quando vem uma epidemia tipo chikungunya, aqueles remédios já não funcionam mais. Claro. Você precisa de remédio para a epidemia. E esse é o caso do Rio de Janeiro. Então, mas o caso, Zé Vicente, é o seguinte: como é que você vai tirar o secretário da Segurança Pública com o governador lá? Teria que fazer uma intervenção e tem que tirar o governador, nomear um interventor. Ninguém vai fazer isso, né, Heródoto? Por que não? Porque tem um custo político imenso tirar o governador, colocar um interventor. Mas se o governador não governa, o que você faz? Mas a própria Constituição estabelece, Heródoto, que quando há uma intervenção federal, você tranca alguns mecanismos com o próprio mecanismo legislativo. Algum sistema, não sei. Mas é uma situação de emergência. Sim, mas emergência é Rio de Janeiro. Você não pode comprometer o resto do país por isso. Sem dúvida, claro. O que se imagina, pelo menos no primeiro momento, Heródoto, é um planejamento, estão fazendo isso, para verificar onde estão os principais problemas, identificar os problemas necessários para saber os remédios a serem adotados. E que tipo de intervenção, o tamanho e o custo dela. Vamos lembrar aqui que na intervenção que o Exército fez com 2.500 homens na favela da Maré, Complexo da Maré, foram 1 ano e 4 meses. Custou 600 milhões. E como o governo está torrando 2 bilhões em emendas parlamentares, claro. O Rio de Janeiro me parece que é um pouquinho mais importante que isso. Vai custar caro. Quanto custa aquela tropa brasileira que está no Haiti? Eles já gastaram bilhões lá, então, né, Heródoto? É ou não? Porque quando você planeja em função de prioridade. O que é mais importante? Isso até em casa a gente sabe disso. Você coloca o recurso onde é mais importante. Isso é uma velha sabedoria da administração. Na verdade, quer dizer, com aquele dinheiro lá, poderia ter investido no Rio de Janeiro. E agora há pouco, nós tivemos até uma notícia aqui, que o Brasil estava querendo mandar uma tropa semelhante a essa na República Centro-Africana. Você ouviu falar isso ou não? O Brasil está pedindo para ir. Para ir. E a grana para isso? De onde vai vir? O Brasil vai pagar apenas uma pequena parte, que deve ser algumas poucas centenas de milhões de dólares. Porque quer ter um protagonismo internacional. Mas nós estamos precisando do protagonismo do governo nacionalmente. Nacionalmente. Então, essa é uma grande questão. E o Rio de Janeiro vai ser um grande teste para o governo para ver se está falando sério em relação a algumas promessas de segurança. E o povo carioca precisa entender o seguinte: não vamos mais aceitar choramingos e lero-leros. Heródoto, o governador, o secretário, diz que o problema é a crise social, ou a legislação obsoleta, ou que o governo federal não cuida das fronteiras. Mas o povo carioca tem uma fronteira bem menorzinha do que os 17 mil quilômetros de fronteira seca. E não está cuidando nem disso. O Estado de São Paulo também sofre com o problema da legislação e da crise social. Mas nós não temos uma violência galopante. O povo de São Paulo pode ficar... Então, usando a linguagem daquele... ficar sossegado, mas está muito melhor que o Rio de Janeiro. Usando a linguagem do sociologês, o tecido social se esgarçou. Ou seja, essa é uma conversa longa, antiga, mas nessas horas, Heródoto, a gente sabe que os remédios ditos sociais, alguns deles são muito importantes. Você intervir na qualidade de vida do jovem, criar oportunidades, tudo bem, isso são coisas de longo prazo. De longo prazo. Segurança pública, você tem prazos variados. Então, um prazo de prevenção social, cuidando da garotada que está na periferia principalmente, é extremamente importante. Mas agora nós temos as questões de curto prazo. Imagina o prejuízo, as empresas estão saindo do Rio de Janeiro. O turismo está sendo gravemente afetado. O turismo o pessoal não vai. E quem mora lá também está com medo de sair para a rua. Se puder sair fora, sai também. Então, quer dizer, você encolhe a cidade, você encolhe as iniciativas econômicas da cidade. O custo é muito alto, Heródoto. Vai custar fazer algumas intervenções mais pesadas, levar, sei lá, 10, 15 mil militares, vai custar caro. Mas se não fizer, o custo é muito alto. Não vamos nem falar no custo de vidas perdidas. Claro. Nós temos um custo estimado pelo próprio IPEA para o Brasil em torno de 5% do PIB. É o custo da violência. Não estou falando custo financeiro. Certo. Vidas perdidas você transforma em valor também.
Mas isso significa, no Brasil, hoje, 700 milhões de reais por dia. Esse é o custo da violência. Quando você entra numa situação galopante como do Rio, isso salta muito maior o valor nesse sentido. Por exemplo, nós estamos com dificuldade, nós não, os cariocas, estamos com enorme dificuldade, Haroldo, porque muitas empresas que fazem o carreto até de gênero de primeira necessidade para o Rio, estão assustados com o roubo de carga. Verdade. Não estão querendo mais levar arroz e feijão para o Rio de Janeiro. Uma moção aí. É uma situação muito crítica. Isso tem um custo monumental. Então, hoje há uma prioridade para o Rio de Janeiro. E o pior, Heródoto, é que nós não esperamos que nada possa ser seriamente resolvido em menos de 2 anos. Estou entendendo. Bom, Zé, em relação, você falou agora há pouquinho que vai levar 2 anos. Então, quer dizer, isso vai ficar para o próximo governador do Rio de Janeiro. Porque o atual não tem mais 2 anos. E se é que ele vai ficar lá, nem sei. Me parece que ele está no spa. Será que ele já voltou do spa? Ele estava no spa, assim, para poder se recuperar. Está estressado, né? Ele e mais alguns milhões de cariocas. Mas o problema ali, Heródoto, nós percebemos, até em São Paulo, nós tivemos uma crise de violência no final de 92, acompanhei isso detalhadamente com dados muito concretos. Ela começou no final de 92, quando nós tínhamos pouco mais de 4 mil homicídios, e chegou a 13 mil ali num prazo de 10 anos. Nós levamos quase 18 anos, Heródoto, para voltar aos 4 mil de 1992. Um risco que o Rio tem, se não fizer um trabalho muito bem feito, não é de 2 anos, é de 5 a 10 anos. O mesmo problema acontece hoje no Rio Grande do Sul. O que nós percebemos é quando a polícia dá uma afrouxada, e você imagina com tantos policiais sendo mortos, Heródoto, os policiais vão se arriscar nos locais mais escuros, mais perigosos, abordar pessoas com risco, eles vão recolher. Lógico. E quanto mais recolhe, mais se expande a violência. Quer dizer, quando você dá um passo para trás, o crime dá um passo para frente. 10 passos para frente. 10 passos para frente. E é que nem atropelamento. Basta alguns poucos segundos. Depois são anos de fisioterapia. Obrigado. Até mais. Muito obrigado. Bom, aí está. Nós temos opiniões de pessoas comuns, como eu e você, que opinaram agora aqui no nosso WhatsApp, e de um especialista, que é o Coronel Zé Vicente, que tem larga experiência nisso, tem nos ajudado aqui a entender essas questões, tem algumas questões técnicas aí, que é necessária a presença de um especialista. Sempre que isso aí precisa, nós temos trazido aqui. E de uma maneira que a gente possa compreender, como sempre a gente tem procurado conversar assim com as pessoas.